Bom dia, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do Aprender a Estudar, e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre fisiologia, que é o terceiro conteúdo mais cobrado nas provas do Enem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque isso é muito importante para mim, e vamos nessa! A fisiologia, gente, estuda o funcionamento do corpo humano, ou seja, ela estuda os processos que acontecem nos órgãos e sistemas para manter o funcionamento e equilíbrio do nosso organismo. Agora, para entender fisiologia, você vai precisar saber o nome das partes que formam o nosso corpo. E a parte da biologia que estuda as estruturas ou órgãos que formam o nosso corpo é a anatomia. Ao saber o nome das estruturas, certo? Ou dos órgãos que formam o nosso corpo, aí sim você vai poder entender melhor o funcionamento dos sistemas. E os sistemas que caem com mais frequência na prova do Enem são digestório, circulatório, respiratório e imunológico. Rosana, mas eu preciso estudar esses sistemas? Nananina, não. Tem que estudar todos, mas para esses você vai dar uma atenção especial, ok? E o que é que você precisa saber, né, sobre cada sistema para direcionar melhor o seu estudo? Primeiro, saber a função de cada sistema. Segundo, saber como os sistemas funcionam, ou seja, conhecer os processos químicos e metabólicos, né, que acontecem em cada sistema para que ele consiga desempenhar a sua função. E 3, você precisa saber fazer a relação de um sistema com o outro. Então perceba que naturalmente o sistema digestório, respiratório e urinário, eles dependem, né, para funcionar do sistema circulatório. Então fique atento para esse tópico, porque o Enem gosta de trabalhar de forma interdisciplinar. E quarto, fazer a relação, certo, da funcionalidade do sistema com o nosso cotidiano. Mas, Rosana, na prática, como é que isso pode ser cobrado, né? Como é que isso pode ser cobrado na prova? Então, o Enem ele pode fazer a relação, certo, da funcionalidade de um sistema com uma doença ou com uma prática de uma atividade física, por exemplo. Fisiologia humana, gente, é o terceiro assunto mais cobrado no Enem, tá? E é a parte da biologia que estuda o funcionamento do corpo humano. E ajuda a gente a entender os processos, certo? Que ocorrem em cada órgão e sistema para garantir o funcionamento e equilíbrio do nosso organismo, ok? Meus queridos, sistema imune ou imunologia é o primeiro sistema mais cobrado na prova do Enem, tá? Com frequência, caem questões envolvendo resposta imune, vacina, antígeno e anticorpos. E justamente por ser um assunto cobrado com frequência e por ser um sistema complexo, eu vou gravar uma aula só sobre o sistema imune. Belezinha? Vamos começar então com o segundo sistema mais cobrado, que é a digestão. Então, a alimentação deve suprir 3 necessidades nutricionais, certo? Que são fornecimento de energia para os processos celulares, fornecimento de constituintes estruturais orgânicos, né, para a formação do nosso corpo, e nutrientes essenciais. Para a obtenção desses elementos, a gente precisa ingerir e digerir os seguintes nutrientes: carboidratos, proteínas e lipídios. E a digestão é o processo de transformação dessas macromoléculas, tá, em moléculas menores através da hidrólise enzimática, que é a degradação, né, de carboidratos, proteínas e lipídios pela ação de enzimas, tornando possível a absorção dos nutrientes pelas células. Lembrando que nutrientes como sais minerais e vitaminas, eles não precisam ser degradados para serem absorvidos pela célula. Eles são absorvidos diretamente sem precisar da ação de enzimas. Certinho? O sistema digestório ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e ânus, sendo que a digestão ela começa na boca e termina no intestino delgado, certo? A digestão corresponde a uma das fases, ou seja, a uma das etapas do processamento dos alimentos. E esse processamento compreende exatamente 4 fases, certo? Que são ingestão, digestão, absorção e eliminação.
sendo que a ingestão e as etapas iniciais da digestão acontecem na boca. A digestão, gente, ela é subdividida em digestão mecânica e digestão química, sendo que a digestão mecânica ela é realizada pela mastigação, ou seja, quando os dentes cortam e trituram os alimentos. Já a digestão química, certo? Ela é realizada por algumas enzimas que atuam nessas macromoléculas, degradando em moléculas menores. Já a digestão química, né, que corresponde à hidrólise enzimática, é realizada por algumas enzimas que atuam degradando essas macromoléculas, ou seja, quebrando essas macromoléculas em moléculas menores que poderão aí sim ser absorvidas, tá, pelo nosso organismo, né, pelas células do nosso organismo. Então, por exemplo, as proteínas elas são degradadas em aminoácidos. Já os carboidratos, né, ou seja, os polissacarídeos, eles são quebrados em açúcares menores, né, que a gente chama de açúcares simples. Um exemplo bem comum, bem clássico, é a glicose. E os lipídios eles são degradados em ácidos graxos. Então, a terceira etapa do processamento de alimentos, tá, corresponde à absorção. Ou seja, esses nutrientes que foram degradados, eles serão absorvidos pelas células do nosso intestino, ok? E o processamento dos alimentos é finalizado pela liberação do material que não foi digerido, ok? Nessa tabela aqui, eu vou mostrar para vocês onde ocorre a digestão dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, tá? Gente, presta muita atenção nessa tabela, porque se tem uma coisa que vocês precisam saber sobre digestão, são essas etapas aqui, ok? A digestão dos carboidratos, ela começa na boca, certo? Com a ação da enzima amilase sobre o amido, que é um polissacarídeo. Aí não tem digestão, certo? Dos carboidratos no estômago. E aí vai ter também digestão dos carboidratos, no caso aqui dos disacarídeos, no intestino delgado. Já a digestão das proteínas começa no estômago, pela ação de dois componentes do suco gástrico, tá? Que é o ácido clorídrico e a enzima pepsina. E ocorre digestão das proteínas também no intestino delgado. Aqui já vão atuar as enzimas tripsina, quimiotripsina e eripsina, ok? E a digestão dos lipídios, que são as gorduras, vai acontecer só no intestino delgado com a ação da enzima lipase. E depende da ação da lipase e da bile, certo? Que contém sais que ajudam na digestão e absorção dos lipídios, ok? Uma outra coisa importante, gente, é a questão do pH, tá? Porque toda enzima ela tem um pH ótimo. Então, eu coloquei aqui basicamente, né, o pH de cada órgão desse, tá? O pH da boca, ele é neutro, que é em torno de 7. Mas não vai ser exatamente 7, né? Tem uma variação que é em torno de 7. Já o pH do estômago, ele é ácido. E o pH ácido, ele varia de 0 a menor que 7. O pH do intestino delgado, ele é básico, e aí varia também de maior que 7 até 14, ok? O que a gente precisa saber sobre o sistema respiratório ou respiração? Então, a primeira coisa é, qual é o órgão responsável pela respiração? Então, são os pulmões, sendo que eles são auxiliados pelo sistema respiratório. Segundo, qual é a função da respiração? Então, a função da respiração, gente, é a troca gasosa, ou seja, a troca de gases do nosso organismo com o meio ambiente. Então, como é que isso acontece? O nosso organismo ele consegue captar o oxigênio do ambiente através da inspiração e liberar o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, produzido no nosso corpo, né, acaba sendo liberado para o meio ambiente através da expiração. Terceiro, as trocas gasosas elas vão acontecer a nível de pulmões e a nível de tecidos. E uma outra coisa importante que vocês precisam saber para fazer a prova, né, devem estudar para fazer a prova, é quais são os mecanismos ou processos, né, que estão envolvidos nessas trocas gasosas. Ou seja, você precisa entender todo o processo, né, como é que acontece o processo da respiração, ok?
o oxigênio ele entra em nosso corpo através da respiração, certo? Mais especificamente através dos pulmões. Mas quem vai fazer o transporte desse oxigênio através do nosso organismo são as hemácias, certo? Também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, que compõem o nosso sangue. E as hemácias, gente, elas vão levar, né, transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos e captar o gás carbônico, né, ou dióxido de carbono dos tecidos e levar de volta para os pulmões para ser expirado, certo? Agora vamos entender como é que o transporte de oxigênio ele acontece pelo nosso corpo, tá? Então, a forma mais comum de transporte de oxigênio pelo nosso corpo é ligada à hemoglobina. E como é que isso acontece? Essa é uma molécula de hemoglobina, tá? Que é uma proteína que fica dentro dos eritrócitos, sendo que cada molécula de hemoglobina, gente, é formada por 4 cadeias globina. Então, aqui a gente tem uma cadeia globina, 2, 3 e 4. Cada cadeia dessa aqui, ela consegue captar uma molécula de oxigênio. Então, significa que uma molécula de hemoglobina é capaz de captar 4 moléculas de oxigênio, certo? A nível dos alvéolos pulmonares, o que é que vai acontecer? Essa molécula de hemoglobina, tá, que está aqui dentro dos eritrócitos, vai captar o oxigênio, certo? Vai se transformar em oxihemoglobina e vai transportar, certo, o oxigênio para todo o nosso corpo, mais especificamente para os tecidos do nosso corpo que estiverem precisando de oxigênio. Certinho? O gás carbônico que é produzido nos tecidos, ele pode ser transportado para os pulmões de 3 formas. Então, primeira forma, ele pode ser transportado dissolvido diretamente no plasma sanguíneo, que corresponde a um total de 10% que é transportado dessa forma. A segunda forma é ligada à hemoglobina. Aproximadamente 20% do gás carbônico produzido no nosso corpo é transportado dessa forma, que o processo é parecido com o transporte de oxigênio, né? Só que aqui vai ser o CO2, né, o gás carbônico, que vai estar ligado à hemoglobina e vai acontecer o transporte. E a terceira forma, e que é também a principal forma, que corresponde a 70% do gás carbônico, que é como o íon bicarbonato. Tá? Então, vamos ver como é que acontece o transporte do gás carbônico, né, como o íon bicarbonato. Então, a maior parte do CO2, tá, que é liberada pelos tecidos, penetra nas hemácias, ok? Vai reagir com a água e vai ser transformado em ácido carbônico pela enzima anidrase carbônica. Em seguida, o ácido carbônico ele é dissociado nos íons hidrogênio e bicarbonato, sendo que esse bicarbonato ele é liberado para o plasma sanguíneo, certo? E o processo inverso vai acontecer nos pulmões para que ocorra a liberação do CO2, certinho? O que você precisa saber sobre o sistema cardiovascular? Bem, o coração é o principal órgão, certo? Que forma o sistema cardiovascular, tá? Então, qual é a função do sistema cardiovascular? É o transporte interno de nutrientes, gases, hormônios e resíduos do metabolismo, ok? E você não pode esquecer da anatomia do coração. Por quê, Rosana? Para você poder entender como é que ele funciona. Então, o coração ele é um órgão oco, certo? Formado por 2 átrios e 2 ventrículos. E a principal função do coração é o quê? Bombear sangue para todo o nosso corpo, certinho? E além do coração, gente, as artérias e veias, elas desempenham função importante no sistema cardiovascular. Então, as artérias, elas bombeiam o sangue para fora do coração. Então, a artéria aorta leva o sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio, para o corpo. Já a artéria pulmonar, ela vai levar o sangue venoso, que é aquele sangue rico em gás carbônico, para os pulmões. E as veias, elas vão transportar o sangue de volta para o coração, ok? Aqui a gente vai entender como é que funciona a circulação do sangue pelo nosso organismo. A gente costuma dizer, né, que o sangue ele percorre o nosso corpo através de 2 tipos de circulação.
a pequena e a grande circulação. A pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, consiste no percurso do sangue, certo? Do coração para os pulmões e dos pulmões de volta para o coração. Como é que isso acontece? Através da artéria pulmonar, certo? O sangue venoso, né, rico em gás carbônico, que veio do corpo, vai ser bombeado para os pulmões, onde vai ocorrer a oxigenação ou a homeostase. Após a oxigenação, ou seja, o sangue rico em oxigênio, ele vai retornar para o coração através das veias pulmonares. E a grande circulação ou circulação sistêmica vai levar o sangue do coração para o corpo e do corpo de volta para o coração. Como é que isso acontece? Então vamos lá. O sangue que chegou rico em oxigênio dos pulmões, certo? Vai ser transportado através da artéria aorta para o corpo, onde vai acontecer, né, a difusão de oxigênio e gás carbônico. E o sangue rico em gás carbônico vai ser levado de volta ao coração através das veias cavas. Certinho? Então, o sistema nervoso, ele é o centro de controle e comando do nosso corpo, tá? Por quê? Porque ele coordena as funções voluntárias e involuntárias do nosso corpo, sendo que ele é formado pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, e as principais células, né, que formam o sistema nervoso são os neurônios, porque as células glia, elas são consideradas células de apoio ou suporte para os neurônios, ok? E assim, os neurônios, eles são considerados a unidade funcional do sistema nervoso, porque são eles que recebem e transmitem as informações, ou seja, os impulsos nervosos ao longo do nosso corpo. E como é que isso acontece? Os neurônios, eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso, certo? E essa propagação, essa comunicação que ocorre entre um neurônio e outro é feita através das sinapses, certinho? A função do sistema urinário, gente, é basicamente filtrar as impurezas do nosso sangue que circulam em nosso organismo decorrente do metabolismo celular. O sistema urinário ele é formado basicamente por um par de rim, um par de ureter, a bexiga e a uretra. Então, a urina que é produzida por cada rim, ela é conduzida para a bexiga através do ureter e é eliminada da bexiga através da uretra, ok? Dessa forma, a função do rim é filtrar o sangue, certo? Retirando as impurezas decorrentes do metabolismo celular e eliminar essas impurezas através da urina, sendo que as unidades funcionais dos rins são os néfrons, certo? Que são estruturas que ficam na medula renal. E é importante, né, a gente saber como é que ocorre esse processo de filtragem do sangue e eliminação da urina. Eu espero que esse vídeo te ajude a direcionar melhor os seus estudos, tá? E que você tenha sucesso nas suas avaliações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque isso é muito importante para mim, para ajudar o canal a crescer e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, aquele sininho que tem aqui embaixo, vai lá, clica no sininho para você receber os próximos vídeos, tá? E um beijo grande e até a próxima!